Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como prometido, tô aqui embaralhando as cartas para fazer a 13ª leitura intuitiva, usando um dos meus baralhos que há pouco chegou de fora do Brasil, baralho importado. Então, eu vou estrear ele aqui com vocês, com a leitura intuitiva, ok? Vamos ver do que fala e para quem fala, ou sobre o que fala essa história, essa leitura intuitiva. Bom, só um minuto, tá, gente? Que como o baralho é novo, eu gosto de olhar bem ele. Bom, gente, é o seguinte. Essa leitura intuitiva, ela fala de uma mulher, tá? Uma mulher que não quer ou não, durante um tempo não aceitou algum tipo de mediunidade que ela tinha, né? Ou relutou em relação a algo que ela teria que fazer espiritualmente, né? Só que assim, mediunidade, gente, a mediunidade, se tratando da espiritualidade, não tem como você fugir, né? É como eu falo o seguinte: muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Eu acho que é assim o ditado certo. Então, ela fala de uma história de uma mulher que relutou, né, demais, se apercebendo que tinha alguma coisa nela, a flor da pele, né, sensações que ela não conseguia entender, né. Ela sempre teve, desde criança, muitas sensações de energia, de todos os sentidos, né? Tanto de sentir cheiros, como ao tocar em algum objeto, ela sentia a vibração daquele objeto. Também no sentido de ver, ter visões, né? Os 5 sentidos sempre foram muito fortes nessa mulher, que seria o toque, o olfato, a visão, ver, né? O cheiro, que é Bom, vocês entenderam, né? Todos os 5 sentidos muito aguçados nesta mulher, né? Então, ela, desde pequena, ela achava estranho e às vezes até com certo medo que ela tinha, né? Dessas energias, desse sentido de sentir isso, né? E com o tempo, ela começou a entender um pouco melhor e saber aquilo que acontecia. Só que mesmo a pessoa crescendo, sendo adolescente, continuando a sentir as mesmas coisas, ela não conseguia entender completamente e se aprofundar naquilo. Ela continuava com medo, né? Só que chegou um determinado momento da vida dela, chegou um determinado
tempo, né, uma idade da vida dela, que é como se ela começasse a sentir que ela deveria deixar ser guiada por alguma coisa superior, entende? Ela acabou deixando se entregar por isso tudo que ela estava sentindo, né? E ela começou a se deixar guiar por uma força superior, como se fosse um comando, alguma coisa que tem a ver com a mediunidade, né? Talvez até em certos momentos da vida dela acontece de quando a pessoa nega a mediunidade, às vezes as entidades podem pegá-la numa forma diferente. Às vezes ela começa a falar coisas perto de outras pessoas que ninguém entende nada. Às vezes a pessoa nem bebeu nem nada e começa a dar uma, sabe, uma parada e ela começa a falar coisas ou ver coisa que ninguém tá vendo, entendeu? Só que isso foi por conta de... É como se ela fosse pegada pela mediunidade, né? Por ela não desenvolver como deveria, aceitar aquilo e seguir aquele caminho que ela mostra aqui que ela tem, que ela tinha e tem, né? E por muitas vezes ela passou por algumas situações um pouco constrangedoras, né? Principalmente, tirando as situações constrangedoras que eu tô falando, através de sonhos, né? Ela começou a sair fora do corpo também, fazer viagens astrais, né? Aonde ela começou a ver melhor as coisas e ela começou a entender, né? Que aquilo na vida dela era o destino dela, era algo que ela tinha que cumprir mesmo, né? E aí ela resolveu começar a estudar isso, ou a frequentar um lugar, né? Para ela poder enxergar como um espelho, né? Começar a ver ela com tudo aquilo que ela tinha, de fato, né? Muitas mudanças na vida dela quando ela começou a enxergar isso, tá? Deixa eu pegar água, gente, só um minuto. Muitas mudanças na vida dela quando ela começou a enxergar isso, né? Principalmente nas mudanças de lua, ela sentiu demais nos ciclos, nas mudanças, né? Os ciclos mudando na vida dela. Parecia que a lua mudava e algo na vida dela também mudava, porque tá muito ligado à espiritualidade, né? Ela também teve uma época da vida dela que ela resolveu, apesar de ela começar a entender, procurar alguém, um lugar para começar a estudar, né? E ver que realmente tinha algo que ela teria que dar continuidade. Passado um tempo, né? É como se ela se sentisse um pouco cansada, né? Não que ela desenvolvesse totalmente essa mediunidade como deveria, mas ela se sentiu cansada, porque às vezes ela tinha dúvidas ainda, né? Em relação àquilo tudo. As viagens astrais, as coisas que ela via, que ela ouvia, que ela sentia, né? E aí o que ela fez? Ela resolveu se retirar, ficar um tempo só, né? Talvez essa pessoa tenha até começado a se sentir um pouco depressiva e se isolar das outras pessoas, porque ela tinha muita gente que sabia, porque às vezes pelo que ela passou, então ela se sentia mal, né? Das pessoas, tem gente que não entende isso, né? Ai, a carta quase pulando aqui. Aí, ó, tá vendo? Mais uma cartinha, deixa aqui.
Então, o que que acontece? Essa mulher, ela começou a entrar quase numa depressão, mas nesse momento que ela se retirou, houve um chamado na vida dela, né? É como se ela fosse chamada e aí ela realmente notou, né? Parece que a espiritualidade pegou ela assim, deu um chacoalhão e falou: vamos sair disso. Você vai ter que aceitar a sua missão com isso, né? Você vai ter que aprender a mexer com isso e lidar com isso na sua vida. Então ela tomou um chacoalhão, viu que foi chamada realmente, é como se ela tivesse sido convocada para aquilo mesmo, né? E aí ela reconheceu que realmente tinha que, depois de um longo período, né? Sem saber muito o que fazer, naquelas indas e vindas, aprendendo sim, mas não na certeza absoluta. Aí, depois que ela se afastou, ela foi, sabe, aconteceu alguma coisa na vida dela que deu aquele chacoalhão, entendeu? E ela se sentiu convocada a ir mesmo, entrar para desenvolver a mediunidade, saber de fato o que acontecia, o porquê, a razão daquilo tudo, né? E aí a vida dela começou a modificar, né? Começou a modificar, ela começou a reconhecer certas coisas, e às vezes, através de sonho, ela tinha flashes, né? Quanto mais essa mulher estudava em relação à mediunidade, à espiritualidade, todos os sentidos que ela se aflorou desde criança, né? Ela começou a melhorar de fato quando isso aconteceu, né? Apesar dela ter resistido demais, né? Ter lutado contra a maré, entendeu? Que ela não queria, mas aí ela começou, ela foi chacoalhada, foi chamada, como se tivesse convocada, e aí ela foi, tá? Durante um bom tempo, ela ficou sem saber o que fazer, mas quando ela se encontrou dentro daquilo que era a missão dela, as coisas realmente mudaram, principalmente na vida dela. Tudo começou a se clarificar, entendeu? Ela se libertou, ela começou a se libertar de muitos traumas, de coisas que ela achava que era loucura da cabeça dela, né? Ela teve um resgate, ela se resgatou, ela foi resgatada pela espiritualidade, tá? E aí, por fim, né, encerro esta leitura para esta mulher, dizendo que ela modificou, e hoje esta mulher, ela é muito decidida, né? Ela sabe bem o que ela é, né? O que ela teve desde pequena, tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou, e hoje essa mulher é muito bem. Ela é totalmente mudada do que ela era antes, entendeu? Ela se despertou, né? E assim, essa mulher, ela aprendeu tanto, ela aprofundou tanto, né? Que, de certa forma, é como se ela soubesse, dentro disso tudo, né? É uma comunicação que ela tem muito forte, espiritual, com os espíritos, tá? Pode ser até que ela faça psicografia também, né? Ela tem uma ligação, uma comunicação muito grande, né? Em relação a pensamentos com a espiritualidade, tá? E hoje, talvez ela até trabalhe em relação à espiritualidade com isso, tá? Não importa a religião dessa mulher, se ela é da Umbanda, Candomblé, kardecista, mesa branca, mas ela aprendeu. Só que assim, ela tem muito grande essa comunicação
com a espiritualidade, entendeu? Eles falam muito com ela, ela escuta mesmo, entendeu? Ela tem uma comunicação muito grande, inclusive de algumas pessoas, né? Às vezes ela recebe recados da espiritualidade, às vezes para passar para certas pessoas, né? O único cuidado que esta mulher deve tomar, né, mediante o que eu vejo aqui, é ela não se deixar se glorificar demais, porque ela tá muito bem hoje. Ela já sabe tudo, a missão dela, ela já sabe o porquê de muita coisa, ela tá muito bem. Então, o recado aqui das cartas é que essa mulher não deve se deixar tomar pelo glamour, porque por conta daquilo que ela faz, pode ser que ela seja chamada, né, para alguns lugares, por causa do dom. Só que ela tem que entender que um dom espiritual, ele é feito como o dom da comunicação com os espíritos, é um dom que não pode ser cobrado, né? Porque tem a ligação dos espíritos. Às vezes, uma psicografia, algum recado que um ente querido mande, isso, na espiritualidade, não é cobrado, né? É uma missão que a pessoa tem. Então, a carta pede que ela tome muito cuidado em questões disso, tá? Essa mulher pode ajudar muita gente que está muito fragilizada por conta de perda de entes queridos, tá? Bom, essa é a 13ª leitura intuitiva, tá? Eu sei que para alguém isso aqui vai encaixar muito bem, tá? Às vezes a pessoa... isso aqui, às vezes, essa leitura também pode ser para uma mulher que pode ser que futuramente ela entenda o que ela passa sobre ela, entendeu? Pode ser que neste momento, se ela vier assistir o vídeo, ela não esteja totalmente... Porque sempre quando eu faço essas leituras, junta tudo, passado, presente e futuro, né? Então, tudo que ela passou, o que está passando e o que ela ainda pode passar, né? Então, o recado da carta é esse, né? Aproveite aquilo que Deus lhe deu para que você possa ajudar as pessoas em questões da espiritualidade, dessa mediunidade, da comunicação com os espíritos, e levar muito, como é que eu vou dizer, abrandar o coração de pessoas que perderam entes queridos, tá bom? Então essa é a 13ª leitura intuitiva. Eu espero que vocês tenham gostado e que Santa Sara ilumine o caminho de vocês e até o próximo vídeo, ok? Beijos no coração.